resolver com vocês a número 3. Apareceu aqui. Em uma espécie de inseto, pode-se observar indivíduos com asas lisas ou enrugadas. Para analisar o padrão de herança dessa característica, realizou-se os seguintes cruzamentos recíprocos a partir de linhagens puras. Olha só, preste atenção. De um lado, parental, fêmeas com asas lisas, machos com asas enrugadas. Nesse lado, 100% das fêmeas com asas lisas e 100% dos machos com asas lisas. Ninguém apareceu enrugado. Então, quando se trata de enrugado, quer dizer que a característica asa enrugada é recessiva. No cruzamento 2, fêmeas com asas enrugadas, machos com asas lisas. A F1, machos com asas enrugadas e fêmeas com asas lisas. O padrão de transmissão de característica do cruzamento 1 é diferente do padrão de transmissão do cruzamento 2. Aqui está dizendo, lembre-se que o mesmo padrão de herança deve explicar os dois cruzamentos. O gene que determina a forma da asa lisa ou enrugada nessa espécie deve estar em um cromossomo autossômico ou sexual. Através desse cruzamento, é possível determinar o sistema de determinação de sexo nessa espécie? Se sim, qual seria o sistema XXXY ou ZZZW? Segundo a sua explicação, para o resultado, indique o genótipo da classe parental IF1 no cruzamento 2. Vamos lá. Vocês acham que o padrão de transmissão de genes do cruzamento 1 é igual ao do cruzamento 2? Aqui está dizendo que é, mas gera uma dúvida. Você acha que esse padrão é sexual ou autossômico? No caso, é sexual. Só estou querendo despertar o interesse de vocês. Sim, é sexual. Vou mostrar para vocês o gabarito agora. Parar com suspense. Tirando. Olha só. Cruzamento 1. Você tem que especificar no cruzamento o que você acha. Olha só, enrugado é recessivo. Então, você vai usar a letra E como exemplo para a característica. Ezão da fêmea, Ezinho do macho. Tá? Por que ele descobriu isso? Porque na F1, 100% apresentou asas lisas. Então, o que não aparece, você usa a letra do que não aparece para determinar a característica. Eles acreditam, quando você faz aquele cruzamentozinho no quadrado de Punnett, você bota, pior que não tem nem como desenhar aqui. Ontem eu tentei desenhar e travou o negócio. Peraí. Olha só, quando você faz o cruzamento, a questão já está dizendo para você o que você pode encontrar.
E uma coisa que é importante vocês prestarem atenção é isso que está em negrito aqui, ó. Lembre-se que o padrão de herança deve explicar os dois cruzamentos. No superior, na vertical, você vai pegar XX, ezão, XY, sendo que esse X é ezinho. Na vertical, você vai botar XX, ezão, XY, ezinho, X, ezinho. Se você cruzar XX, ezão, se você cruzar o genótipo do macho com o genótipo da fêmea, o macho só pode doar um X. Ou seja, no final das contas, ela recebe um X ezão da fêmea e um X ezinho do macho. E o macho só recebe um X da fêmea, ou seja, a fêmea só pode dar um X ezão. Já no cruzamento 2, fêmea com asa enrugada, X ezinho, machos com asas lisas, X ezão, Y. A fêmea só pode passar X ezinho. Então, o genótipo do macho é X ezinho, Y. O macho só pode doar X ezão para a fêmea. Então, a fêmea recebe X ezão do macho e X ezinho da fêmea. Por isso que eles dizem que o padrão de transmissão é igual. Porém, Nesse caso, tá vindo da fêmea o padrão, que no cruzamento 1 veio dela, né? Isso. É o genótipo X que determina o padrão de transmissão do característico. Olha só, o gene que determina a forma da asa dessa espécie está ligado ao cromossomo sexual, ou seja, o cromossomo X, a fêmea que determina. Uma vez que no cruzamento 2, a F1 apresenta proporção fenotípica diferente entre machos e fêmeas. Quando se trata de ave, você já coloca automaticamente ZZZW. Mas, nesse caso, você coloca XXXY, porque se trata de inseto. Normalmente, inseto e mamífero é XXXY. Ave, a maioria delas é ZZZW. O sistema de determinação do sexo, nessa tabela, é XX, XY, onde o sexo heterogamético é o macho. Por que o macho? Porque o macho tem o Y. Mas, nesse caso, quem determina se a asa vai ser lisa ou rugosa é o X da fêmea. Lembra aquele exemplo que eu dei? Eu até coloquei numa gravação curtinha para vocês sobre hemofilia, que a hemofilia é uma doença condicionada pelo X da mãe. Se, no caso, a menina recebe um X recessivo, um XHzinho da mãe e um XHzinho do pai, essa menina desenvolve hemofilia e ela não chega à idade reprodutiva ou, se chegar, ela precisa suprimir a menstruação para ela não morrer de hemorragia. No caso, se esse menino receber um X, um Y um XHzinho da mãe, ele já manifesta a hemofilia. Porque ele só precisa do XHzinho para desenvolver hemofilia. No caso aqui, eles estão explicando que o tipo de asa. Você percebe que esse X aqui, ó, XEzão, é passado tanto para a menina quanto para o menino. Já o XEzinho é passado somente para a menina. Então, nesse caso, XEzão, XEzinho, menina, XEzão e Y, menino. Tá? E aqui, ó, a fêmea tem XEzinho, XEzinho. Então, ela só pode passar um XEzinho para o menino e um XEzinho
para a menina. O outro X Ezão é do pai. Deu para entender essa explicação? Ou eu compliquei muito? Meninas, a explicação que eu fiz ajudou vocês ou eu compliquei mais? Para mim tá tudo certinho. Nara, Maélia, Osideia, o que vocês querem? Quer que eu explique de uma outra forma? É porque eu estou apresentando essa tela. Deixa eu só apresentar no computador aqui, nesse PDF, porque no PDF eu posso desenhar. Aqui na internet eu não consigo. Só trocar aqui. Esté, desculpa, eu não ouvi o que você falou. Não, eu quis saber se você entendeu qual o padrão de cruzamento ou se você quer que eu explique de outra forma. Não, eu entendi essa questão do padrão de cruzamento aí, eu consigo fazer, porque eu aprendi a fazer por tentativa, né? Na hora é só fazer e ver se dá certo. Se não der certo, tenta o outro. Isso aí, tá certo. Peraí, alguém botou alguma coisa no chat. Nada, entendi. É só uma coisa que é importante vocês fazerem, que eu sei que vocês já sabem, mas é difícil, mas dá para saber. Eu sei que vocês sabem. É fazer o quadrado de Punnett. Nesse caso aqui, são 4 possibilidades. Você vai colocar no quadrado de Punnett o genótipo do pai possível na parte superior e o genótipo da mãe possível na parte do pai horizontal, da mãe vertical. Então, se você sabe o que é recessivo e o que é... Oi, fala. Só uma perguntinha. Como ele não deu os genótipos ali, eu vou tirar a conclusão de que a doença é recessiva porque só aparece uma vez, né? Perfeito, é isso aí. Só aparece uma vez a asa enrugada. Então, eu tiro a conclusão de que ele é recessivo. Isso, é isso aí mesmo. Porque se Existem... fosse uma doença dominante, ela seria o ezão, né? Ela apareceria Isso. mais vezes. É isso aí mesmo. É esse o raciocínio. Tá, Olha só. entendi. Aí F1, eu levo em 100% fêmea com consideração asa lisa, o 100% a F1. Por quê? Essa pergunta sua foi muito importante. Tá dizendo, aqui nessa questão, não está dizendo para você o genótipo, mas está dando uma dica aqui muito importante. Lembre-se que o mesmo padrão de herança deve aplicar os 2 cruzamentos. Se no cruzamento 1 o enrugado é recessivo, obviamente no cruzamento 2 ele também é. Então, quando você representar as letras, no cruzamento 1 você vai representar ezão para dominante e ezinho para o que é recessivo. Então, ao invés de você colocar liso como dominante, você vai colocar ezão para liso, ezinho para recessivo. Então, qual o genótipo da mãe? XX. Do pai, XY. Nesse cruzamento 1, o genótipo é ezão da mãe, ezinho do pai. A mãe tem ezão, ezão, o pai tem X, ezinho. Cruzando os dois, você vai dar X, ezão da mãe e Y do pai no macho. X, ezão da mãe e X, ezinho do pai. É isso aí. Então, 100% com asas lisas. No caso desse cruzamento 2, é diferente.
100% macho com asa enrugada e 100% de fêmeas com asas lisas. Porque, nesse caso, trocou a posição do genótipo recessivo. O macho Oi, Leda, estou terminando a aula de genética e já vou começar de imuno, tá? Falta só uma questão para eu terminar. Agora a gente vai para a questão 4, que acho que é a última. Vai ser só essa 4 aí vai terminar a aula, né? Isso. É porque essa prova tem muitos detalhes, então eu gosto de explicar tintim por tintim, porque se eu explicar rápido, pode ser que esse detalhe pequeno possa fazer diferença na hora da prova. Eu vou terminar só a 4 aqui. No heredograma a seguir, os indivíduos representados por figuras em preto são afetados por uma anomalia genética rara. A primeira geração tem um avô com a doença e uma avó com doença. Número 1 tem a doença, número 4 também. Na segunda geração, ninguém tem a doença. Na terceira geração, só uma menina tem a doença. Qual o padrão de herança mais provável para essa anomalia? O que um pai dá para a criança e o que uma mãe dá para a criança se a criança for menina? Geral filho. Um X do pai, um X da mãe. Perfeito. Então, provavelmente, essa doença é uma doença ligada ao X. A mulher 2, está grávida de um homem não afetado pela anomalia, mas cuja mãe é afetada. Qual a probabilidade dessa criança, filha do casal, também ser afetada? Justifique. Deixa eu tentar voltar aqui. Esté, você poderia repetir essa parte da letra A que você falou aí, que eu não entendi muito. Como você chegou à conclusão de que é do X da mãe que a doença é mais provável? Posso sim. Deixa eu só voltar aqui. Olha só, na imagem você está vendo que um avô tá marcadinho de preto e uma avó está marcadinho de preto, né? Você sabe qual o cromossomo que o homem passa quando o filho é menino? Menino, Então, quando é menino, ele passa o quê? o Y. Mas tem algum menino afetado? Não, Além do... Não. Então, qual o cromossomo que é passado pela mãe? X, no caso. Isso. Aqueles dois ali me ajudaram a te resgatar. A mãe passa X tanto para homem quanto para mulher, porque é a única coisa que ela tem. Então, se você sabe, eu estou tentando voltar aqui para compartilhar o gabarito logo para vocês. Pronto, agora deixa eu fechar aqui. Deixa eu fechar aqui. Na sexta-feira eu vou fazer diferente. Eu vou preparar um PowerPoint com as perguntas e respostas, não ficar alternando entre as janelas, porque às vezes acaba dando tonteira em alguém que está assistindo a aula. Vê se apareceu alguma coisa para vocês. Sim, apareceu. Olha só, o gene que determina a forma. Ah, tá. Vou achar. Aqui está explicando aqui está dizendo que é autossômico recessivo. Por que é autossômico recessivo? Azim
é o gene defeituoso desse pai, azão traço dessa mãe, azão traço desse pai, azinho dessa mãe. Multiplicando, há uma possibilidade de ser azão-azinho. Por quê? São dois meninos e esses dois meninos não manifestaram a doença. Filhos desse casal aqui, do lado esquerdo. Os filhos desse casal do lado direito é um menino e uma menina. Esses dois aqui, azão-azinho, se casaram e tiveram dois filhos. Essa menina aqui não manifestou e essa menina aqui é azinho. Nesse caso específico, deixa eu tentar mexer aqui que deu uma travada. Nesse caso específico, eles estão falando que o padrão de herança mais provável é autossômico recessivo. Se você respondesse aliado ao X, também não estava errado, porque se você fizer o cálculo do X-azinho passado pelo pai, esse X-azinho, o pai só pode passar o cromossomo Y para o menino. Então, dois meninos aqui. Um menino recebeu o Y com A e um X, um Y com Azinho e um X com Azão. A mãe só pode passar Azinho. O pai doou um X com um A e a mãe um X com um Azinho. O pai doou um outro Azão e a mãe doou um Azinho. Porém, o gabarito fala que o padrão de herança mais provável é autossômico recessivo. Você pode colocar ligado ao cromossomo X recessivo nessa questão aqui. Autossômico recessivo, porque vem do pai e da mãe. Já aqui a pergunta. Deixa eu ver a pergunta aqui. Perdi. A mulher 3.2 está grávida de um homem não afetado pela anomalia, mas cuja mãe é afetada, ou seja, a avó da criança. Qual a probabilidade dessa criança, a filha do casal, também ser afetada? Justifique. Você vai fazer o quadrado de Punnett. Qual o genótipo da mãe? Já está dizendo na questão que a mãe está doente. E o pai tem uma mãe com essa doença. Então, o pai já tem um caractere recessivo. Mas ele não tem a doença. Então, você vai colocar o genótipo da mãe. Oi, fala. No caso, eu fiz o cruzamento. Esse mesmo que está aí. Aí deu, como está aí, 50% deu azinho. E 50% deu azinho. Mas por que coloca 1/2 como a probabilidade? 1/2 Porque, no caso, foram dois recessivos que apareceu. Não seria 2/4? Não, 1/2 equivale a metade, ou 50%. Você está certo, você só representou com um jeito diferente, mas está certo, dá no mesmo. No caso, se eu simplificasse, ia dar no mesmo, né? 2/4 ia dar 1/2. Ia dar no mesmo, dá o mesmo resultado. Eles colocam desse jeito aqui só para ficar mais difícil, mas significa 50%. Se você multiplicar assim, você vai ter 50% de uma característica e 50% de outra. Mas isso na prova eu posso botar 50% ou tem necessariamente que colocar meio? Mas porque eu estou vendo aqui no material meio, eles usam também assim. Se você colocar 50% e colocar meio, você vai ter o mesmo resultado. Mas para garantir, bota meio. Porque vai que a pessoa que corrige implique com isso. Mas vai dar a mesma coisa. Eles são, assim, eu já fiz essa disciplina outras vezes, eles são bem rígidos na correção, então, né, é bom seguir. Você olha a prova deles e vê o padrão de respostas que eles seguem. Então, segue esse padrão, porque você já sabe que esse é o raciocínio deles.
Tá bom, meninas? Muito obrigada pela atenção de vocês. Se eu expliquei alguma coisa que não ficou claro, me coloca lá no grupo que eu já explico vocês, tá? Obrigada e boa noite. Obrigada, boa noite.